Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente mergulha num tema que mexe com todo mundo, né? A injustiça. Como é que a gente lida quando parece que o mal está vencendo? Aquela sensação ruim, sabe? É, é uma questão universal, né? Bem humana. A injustiça, ela abala a nossa fé, a nossa visão das coisas. Como é que a gente encontra equilíbrio quando o mundo parece virado? Exatamente. E para a gente explorar isso, hoje nossa fonte é um material bem interessante, um devocional chamado Quando o Céu se Move. A gente vai focar na semana 5, que foi escrita pelo pastor Elton Mello. E o texto base é um livro profético, talvez menos falado, Naum. Isso mesmo. E dentro de Naum tem um versículo-chave para essa semana, que é o capítulo 1, versículo 7. Diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Uma frase, nossa, cheia de força, né? Principalmente quando a gente entende o contexto. É verdade. E o devocional propõe uma aplicação bem prática a partir disso. Confiar no caráter de Deus e, ao mesmo tempo, caminhar com integridade. Parece simples falando assim, mas viver isso na pele quando a injustiça bate é outra história, né? Com certeza. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse: dar uma boa olhada no que esse guia devocional traz. Vamos tentar entender como essa mensagem antiga de Naum pode, nos ajudar hoje a cultivar essa confiança, essa integridade, mesmo no meio do caos. Legal. Então, para a gente começar a desembrulhar isso, quem foi Naum? Assim, qual era o cenário dele? Porque, confesso, às vezes esses profetas chamados menores ficam meio perdidos na história para mim. É bom situar ele, sim. Naum foi um profeta lá do Antigo Testamento e a mensagem dele tinha um endereço certo: Nínive. E Nínive não era qualquer cidadezinha, não. Era a capital do Império Assírio, um império enorme e, olha, muito temido. Os assírios eram famosos pela crueldade, pela brutalidade militar, sabe? Eles oprimiam geral, eram a superpotência da época, que metia medo. E o guia devocional traz uma conexão no tempo que me chamou a atenção. Naum falando para Nínive uns 100 anos depois de outro profeta ter ido lá, Jonas. Aquele Jonas da baleia. Isso muda tudo, não muda? Muda completamente. É a chave para entender Naum. Todo mundo lembra da história do Jonas, né? O profeta fujão, engolido pelo peixe, mas que no fim pregou em Nínive. E o resultado? A cidade inteira se arrependeu, do rei ao povo. E Deus, na sua misericórdia, poupou a cidade. Jonas é o livro da misericórdia de Deus para um povo que, mesmo ímpio, se arrependeu. Certo. Mas aí, 100 anos passam e chega Naum. E a mensagem dele parece o oposto. Exatamente. Se Jonas mostrou a misericórdia de Deus para o arrependimento, Naum vem mostrar a outra face. A justiça divina contra o mal que não se arrepende e que persiste. A Nínive do tempo de Naum tinha voltado com tudo para a crueldade, para a arrogância. O arrependimento da geração passada não pegou. Foi superficial, talvez. Então Naum chega anunciando: olha, a paciência de Deus é grande, mas tem limite para a maldade que não muda. O juízo de Deus vai chegar para esse império opressor. Nossa, entendi. Que contexto pesado. Então é nesse clima, com a opressão assíria de um lado e o anúncio do juízo de Deus do outro, que surge aquele versículo lindo, Naum 1.7. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. Parece um oásis no meio do deserto, né? É exatamente isso. É um ponto de luz bem no meio da tempestade. O versículo não ignora a maldade, nem o juízo que viria, mas ele aponta para uma verdade maior sobre quem Deus é. É um fundamento para quem se sentia esmagado por aquele poder todo. E o material do pastor Elton Mello, essa semana 5 do Devocional, pega justamente esse versículo para explorar, né? Qual o primeiro ponto que ele levanta? O primeiro ponto central é esse: confiar na bondade de Deus mesmo no meio da injustiça. O devocional destaca muito isso. Naum afirma: o Senhor é bom. Justo quando a maldade assíria parecia invencível, sabe? Quando humanamente falando o mal estava ganhando. Isso é forte,
Porque a nossa reação natural quando a gente vê tanta coisa errada não é justamente questionar, ué, mas Deus é bom mesmo? Como o devocional sugere lidar com isso? Essa é a tensão, né? A sugestão do material é que a nossa confiança não pode estar nas circunstâncias que mudam, que machucam. Ela tem que estar no caráter de Deus. Esse sim não muda. A bondade de Deus não é resultado do que acontece, é quem Ele é. E aí vem a aplicação prática, que é um exercício de fé mesmo. Em vez de ficar só remoendo a injustiça que a gente vê ou sofre, a ideia é, parar e lembrar, até listar, sabe? Às vezes que Deus foi bom na nossa vida é mudar o foco para fortalecer a fé nele, apesar do cenário. Faz sentido. É ajustar a nossa bússola pelo norte verdadeiro que é Deus e não pela tempestade que está rolando. E o segundo ponto que o devocional tira do versículo? O segundo é: refugiar-se em Deus no dia da angústia. O versículo chama Deus de fortaleza. Essa imagem é, muito poderosa. Especialmente naquele contexto de guerra, de ameaça. Fortaleza. Me vem a imagem de um castelo. Forte, seguro, impenetrável. Mas, assim, na prática, o que significa se refugiar em Deus quando essa angústia da injustiça aperta? O material liga essa angústia diretamente ao sofrimento causado pela maldade dos outros, pela opressão. Se refugiar em Deus não é que os problemas somem num passe de mágica, mas é ter a presença protetora dele, que é a fortaleza. O convite prático é correr para ele, buscar essa segurança na oração, meditando na palavra, ter consciência de que ele está ali. É como achar um lugar seguro para a alma, para a mente. É encontrar descanso nele, mesmo que a crise lá fora seja gigante. O abrigo de Deus é maior. Entendi. Buscar nele a estabilidade quando tudo parece desmoronar. E o terceiro ponto. O versículo termina falando que Deus conhece os que nele se refugiam. Na verdade, o terceiro ponto que o devocional desenvolve, olhando para o livro de Naum como um todo, e que se conecta com esse finalzinho do versículo 7 é esperar pela justiça de Deus contra o mal. Porque Naum não é só consolo, não. Ele é um profeta que anuncia, e com detalhes bem vivos, o juízo de Deus sobre Nínive. Ele descreve a queda daquela cidade que se achava invencível. Ah, então isso mexe com aquela nossa inquietação de ver o mal impune, né? A sensação de que, ninguém faz nada, a ideia de que Deus se importa com a justiça. Exatamente. A nossa sede por justiça. A mensagem de Naum, como o devocional explora, garante: Deus é justo. A maldade não vai ter a palavra final. Ele vai agir, só que ele age no tempo dele. Tem até uma frase forte no material sobre isso. A justiça divina pode parecer tardia, mas nunca falha. Ela vem no tempo perfeito do Senhor. E como isso se amarra com aquela aplicação prática de caminhar com integridade? Se conecta totalmente. Porque se a gente confia que a justiça final é de Deus e que Ele vai agir na hora certa, isso nos libera. Libera da pressão, da tentação de querer fazer justiça com as próprias mãos, de buscar vingança. O guia até cita Romanos 12:19. Não se vinguem, mas deixem espaço para a ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a nossa parte é focar em manter a nossa integridade, fazer o que é certo para Deus, mesmo que seja difícil, custoso, e entregar a causa final da justiça nas mãos dele. Confiar no caráter dele, bom, fortaleza, e andar direito enquanto a gente espera a justiça dele. Os 3 pontos se encaixam bem com a aplicação geral. E o devocional ainda traz atividades diárias para isso, né? Para ajudar a viver isso. Sim, sim. A semana 5 tem 7 atividades práticas, uma para cada dia. Elas ajudam a pessoa a, colocar esses princípios em prática mesmo. São coisas como meditar na bondade de Deus, usando outros textos também, tipo Salmos, declarar Deus como refúgio na hora da angústia, tomar a decisão consciente de entregar a causa para Ele, não se vingar, praticar o perdão que não anula buscar justiça pelos meios certos, mas libera o coração, né? Afirmar a confiança no tempo de Deus, descansar no fato de que Ele conhece, Ele cuida de quem confia nele. É tipo um roteiro diário para exercitar essa confiança e essa integridade. Parece um caminho bem pensado para não ficar só na teoria.
E sobre o autor, o pastor Elton Mello? O material fala da formação dele, né? Isso sempre ajuda a gente a entender de onde ele fala. Fala sim. A bio no final do devocional conta um pouco da trajetória dele. Ele tem pós em economia empresarial, o que já é curioso, né? Bacharelado em teologia pela FTSA, com ênfase em missão integral. Missão integral, o que seria isso exatamente? É uma visão da fé cristã que conecta muito a espiritualidade com a ação prática na sociedade, buscando o bem-estar completo das pessoas, não só espiritual, sabe? Justiça social, cuidado, tudo isso. E ele também tem formação em psicanálise clínica, além da experiência como pastor. Essa mistura de conhecimentos com certeza traz uma riqueza para a análise bíblica e para a aplicação prática que ele sugere. Faz sentido, especialmente falando de injustiça. Essa conexão da fé com a ação no mundo parece mesmo um estudo bem cuidadoso por trás do devocional. Sem dúvida. E é legal lembrar que esse devocional faz parte de algo maior, uma campanha de 7 semanas, quando o céu se move. O próprio material diz o quanto Deus valoriza essa perseverança, sabe? O esforço de quem se dedica a buscar conhecer Ele mais, como quem está firme nessa campanha, é um incentivo para a disciplina espiritual mesmo. Isso me inspira. Pensar que a gente não pode ficar só na superfície, né? Mergulhar na Bíblia, seja com um guia assim, ou no estudo pessoal, sempre revela pérolas. Mesmo nesses livros como Naum, que a gente talvez não abra todo dia. Com certeza. Esses profetas menores têm mensagens, nossa, super atuais. E para quem se interessar em fazer essa jornada completa das 7 semanas, o material informa que o e-book, Quando o Céu se Move, está à venda na Amazon e na Hotmart. O código para buscar na Amazon, o assim, é B0FNSIDFTN. Fica a dica. Ótima informação. E tinha mais um detalhe bacana sobre a publicação, né? Algo ligado à editora. Tinha, sim. Um detalhe que mostra um propósito legal por trás. A editora é a Alcance Vitória, que é ligada à ASEC, Associação de Editores Cristãos, da qual o pastor Elton Mello é presidente. E o material conta que uma parte do lucro da venda do livro vai para investir na vida de missionários. Então, quem compra o devocional acaba também apoiando essa causa missionária. Poxa, que iniciativa legal! Isso agrega ainda mais valor, né? Bom, fizemos um percurso bem interessante aqui. Saímos da angústia, da injustiça e chegamos nessa visão de fé, de ação, de esperança. Se a gente fosse resumir a essência do que a gente conversou, baseado nessa semana 5, sobre Naum 1.7, o que a gente levaria? Eu diria que a essência é: a injustiça no mundo é real, dói, mas não é o fim da história. A gente é chamado a afirmar nossa esperança não no que acontece, mas em quem Deus é. Ele é bom. A gente é convidado a achar segurança nele. Ele é nossa fortaleza na angústia. E a gente é encorajado a confiar na soberania dele. Ele conhece quem confia nele e a justiça dele vai vencer no tempo certo. E enquanto a gente espera, a nossa parte é viver com integridade, refletindo o caráter daquele em quem a gente confia. Deus vê, Deus sabe, Deus age. Uma mensagem que traz equilíbrio, né? Entre encarar a realidade e manter a esperança. Muito obrigado por guiar a gente por essa fonte hoje. Imagina. E fica talvez uma última pergunta para a gente pensar, né? O versículo termina dizendo que Deus conhece os que nele se refugiam. Não só sabe quem são, mas conhece de perto. Como essa certeza de que Deus nos conhece pessoalmente, que Ele cuida, pode de fato sustentar as nossas escolhas no dia a dia? Como isso muda a nossa resposta quando a injustiça nos atinge? Quando ser íntegro parece custar caro demais? Como essa confiança vira passo concreto hoje? Fica aí para a gente refletir. Até a próxima.